Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento envolve os nossos lares, confortando tanto nós encarnados como os desencarnados, através das instruções dadas pelos próprios Espíritos, comandado pelo próprio Cristo, nos instruindo acerca da realidade que estamos inseridos. Que Jesus nos envolva, nos conforte, trazendo a intuição para que esse estudo elucida e traga conforto a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos entrar agora no capítulo 23, já foi no 23, que é estranha moral, e o próprio tema já fala estranha moral, né? E o que quer dizer essa estranha moral? É um conjunto de passagens bíblicas analisadas, né, no capítulo 23 do Evangelho, que parece contradizer os ensinamentos do amor e caridade de Jesus quando interpretadas literalmente. E é bastante interessante o que fala, porque o que é estranho? E aí começa, e a primeira que nós vamos, odiar os pais, né? E agora nós precisamos entender o que é isso, tá? E aí, quando chega nessa parte, nós já passamos pelos infortúnios ocultos. Ontem eu fiz o perdoar 7 vezes, mas não 70. Perdoar 7 vezes, é preciso que a gente perdoe 70 vezes, 7 vezes. E lá fala uma parte do esquecimento. E aí, quando a gente lê também, a gente esquece, mas eu vou trazer à tona o que nós estudamos ontem, né? Fazer essa ponte, essa ligação, para que a gente consiga entender o que os espíritos, o que Jesus está querendo trazer, o que Kardec elucida para a gente dentro dessa questão e o que significa. Então, como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhe: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, mesmo na sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim que aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. As palavras são fortes. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. E aí a gente, se olhar o que vai ser comentado, que nós vamos caminhar dentro desse capítulo, olha que ele fala, ó, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos cuidar de enterrar seus mortos. E ainda por último ele fala assim, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E nós vamos em cada um desses itens, a gente vai fazendo algumas considerações, ligando com algumas passagens do Evangelho, para a gente ter luz acerca do que Jesus está querendo dizer. Apesar que Kardec sabia também que quando nós lêssemos essas lições, teríamos algumas conclusões, mas aí sempre vai cair naquela situação.
Quando nós estudamos, que nem eu como professor, os textos têm uma linguagem implícita e explícita. O Cristo, que foi o maior professor que teve nessa terra, ele falou diferente. Ele falou assim, ó, ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm olhos de ver. Então, nessas questões é muito importante porque entra, tá, num processo de visão, de conhecimento que está graduado dentro de cada um de nós nessa escalada evolutiva. Tá? Para a gente ter uma ideia bem clara, adianta eu falar de espiritismo para aquela pessoa que não entende espiritismo, não sabe? Não adianta. Tá? Então, tem certas coisas que uns vão entender, outros não. E olha que ele coloca lá no final, que é o último item. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Olha o que ele coloca nessa última parte, para que a gente tire as nossas conclusões. Mas vamos seguir aqui, o que os espíritos vão explicar com relação a essas duas partes. Olha o que ele fala. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Tá? E as palavras são fortes. Uma das coisas que eu peguei aprofundando no conhecimento, o Cristo, quando falava com os apóstolos, ele falava tudo e explicava para eles tudo, mas quando ele ia para a sala de aula maior, que era quando ele começa aqui no item, ó, pegadas, caminhasse grande massa do povo, Jesus usava uma linguagem que esse entendimento chegasse ao povo, tá? E levasse eles a tirar as conclusões e chegasse nessa conclusão, eles iam gradativamente interpretando. Mas o outro caso, porém, que vocês e nós temos que saber disso, conforme eu vou lendo aqui, os espíritos que estão aí na casa de vocês, que estão comigo aqui, ou quando vocês pegam um livro, eles estão acompanhando todas as leituras que nós fazemos. Todas. E os espíritos, tá? Quando a gente vai estudar a propriedade do espírito, vocês vão perceber que eles têm capacidade maior do que a nossa, mas que precisa ser aprimorada, precisa entrar numa sequência, como Kardec coloca todo o Pentateuco, tá? Para que nós lêssemos, organizássemos a palavra e, logicamente, essa compreensão que chegaria para nós instruiria o encarnado como o desencarnado. Aí a gente pode falar assim, mas o Cristo sabia disso como? Ele era o governador do orbe, gente. Ele é o governador do orbe. Tudo que está nesse planeta Terra foi construído por ele. Tá? E ele sabia nessa sequência de organização, dada que o Espiritismo ele vem agora com um apóstolo, né, que é o Allan Kardec, trazendo, codificando a doutrina para que nós fizéssemos as observações necessárias e também tirássemos as nossas conclusões, não deixando que nenhum de nós fosse, né, o dono da palavra, porque a doutrina é dos espíritos, ninguém é dono dela. E o Cristo sabia que quem estava habitando aquele corpo, aqueles corpos,
seriam espíritos que vinham há séculos no aprendizado, na escola que é o planeta Terra. Tá? Que é nisso que nós vamos ver depois no Livro dos Espíritos. Continuando. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Lícito é acreditar-se que, em caso como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Não foi. Tá? E nós sabemos que depois da passagem do retorno do Cristo para o plano espiritual, quantos não mataram em seu nome? Quantos não tiraram conclusões equivocadas acerca do que ele tinha deixado? E pasme, eu já estou indo lá no último item, né? Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Quantos não mataram em seu nome? Quantos que hoje, em pleno século XXI, deturpam os ensinamentos? E não adianta a gente querer, né, ali levar esse conhecimento para aqueles que ainda não compreendem. Nunca esqueçam dessa frase, que ela é a base de todo o conhecimento espírita. A mesma coisa que um professor, eu como professor dentro da sala de aula, eu tenho que falar numa linguagem, tá? Contextualizada para que esse conhecimento, para que está sendo passado nos textos, chegue de forma mais clara dentro da realidade de conhecimento do aluno. Então, aí nós já vamos entender a organização e o que o Cristo falou e o que Kardec está fazendo agora, tá? Ou melhor, já fez, porque de todas as obras complementares, tá? Acredita-se, né? Não estou nenhuma, eu sempre falo isso. Ela tem o papel, são lindas, cada uma mais maravilhosa, mas o que acontece? Subentende-se que aquele que busca a obra, ele já tem o conhecimento da base. Aí ele leu, mas eu já estou estudando o Evangelho, e volto, estudo, já estou há 35 anos, 40 anos, eu já não perdi as contas de quantas vezes eu li o Evangelho. Perdeu as contas. Mas a parte mais importante, não se constrói uma casa sem a base, sem o alicerce. Qual que é o alicerce da doutrina dos espíritos? O Pentateuco. Porque se eu não buscar a base, eu vou ficar na superficialidade do espiritismo. Eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar. E continuando nisso, para o tom que eu estou falando dentro desse item, e é muito forte para aquele ainda que não compreendeu as bases da doutrina espírita kardecista. Né? E aí ele continua. Ele viveu lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Ou que não é menos provável o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Então, aqui ele já está passando as alterações que teve nas compreensão e nas leituras que foram feitas acerca dos ensinamentos, que contradizem, se duvidar, a lei de amor. Né? A lei de amor. Basta que um erro se acha cometido uma vez para que os copiadores tenham repetido, como se dá frequentemente na relação com os fatos históricos. Tá? Então, nós temos
a leitura, no início, vamos colocar assim, os fatos históricos que aconteceram em diversas épocas. Nós temos também, no início do Evangelho, toda aquela civilização, como que eles viviam, como que era, e o Cristo também viveu, né? Eu já vi pessoas falar, mas tudo que o Cristo fez, ele aprendeu com os saduceus, né? E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Quando eu ouvi, eu só escutei. Adiantava eu falar? Não. Isso no século XXI. Tá? Porque o Cristo, para que ele levasse a palavra a um povo, ele tinha que ter conhecimento. Quem era aquele povo que ele estava lidando? E o que ele fala no Evangelho? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ele. Ele estava falando da lei mosaica. Da lei mosaica. Porque se ele contradizesse aquilo, a cultura, a religiosidade que eles tinham, o Cristo ia ser crucificado, morto antes do tempo. Aí ele vem, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Quantos de nós fazemos leituras dentro do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, e muitas vezes, como também do Evangelho, nos equivocamos nas instruções dadas por eles, pelos espíritos, porque Kardec, como professor que era, ele me liga as 5 obras do Pentateuco, uma com a outra. Então, se eu for dentro do Evangelho, ele fala do livro dos Espíritos, ele fala da Gênese, ele fala do céu e inferno, ele fala do que é o Espiritismo. Tá? E aí, o livro dos médiuns, muitas vezes, o que eles fazem? Delegamos para uma parte, falando, não, aquilo lá, pelo contrário, eu preciso do livro dos médiuns para subsidiar meu conhecimento dentro do Evangelho e dentro do livro dos Espíritos. Senão, não consigo avançar. Porque é preciso que os espíritas também, e nós já sabemos isso, quantas casas espíritas, grupos são montados de acordo com o conhecimento de cada grupo e do que está estudando. Quando a gente pega o livro dos médiuns, o próprio livro dos médiuns já está dando a característica, e muitos delegam, tá? Porque uma casa espírita tem que oferecer grupos de estudo embasados na obra básica para que cada um, tá? Nesse nível de conhecimento, ele siga avançando e agregando esses valores para dar suporte ao entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu fui pela primeira vez dentro da casa espírita, chegou lá, a que comandava, se foi lá e me deu o que é o Espiritismo. A minha irmã já estava há algum tempo no grupo, né? Aí minha irmã virou para ela e falou, para esse daí, eu acho que a senhora está enganada, não adianta a senhora dar para ele esse que é Espiritismo, não. Aí ela olhou para minha irmã, olhou para mim, e eu comecei no grupo, conforme ia estudando, eu ia avançando. Né? Ela pegou e ficou, falou, meu, como que eu sabia? Eu estava estudando, eu aprofundei no conhecimento, né? E uma que eu já era professor, né, naquela época, e eu sabia do que os textos estavam falando, trazendo essas informações para cada um de nós. E aí, o que eu entendia? E eu descobri na primeira parte que o conhecimento espírita, que é aquilo que nós sabemos, nós trazemos de outra encarnação. Em alguma situação, o espírita não é de agora que ele aprendeu o espiritismo. Ele já traz esse conhecimento de outras encarnações. Quando eu falo isso, imagine esses espíritos que estão do outro lado, quando eu estou lendo essa parte da estranha moral, eles nos olham e vejam, e conseguem ver e entender com muito mais propriedade o que Jesus falou, ligando cada palavra dessa.
Vocês não têm ideia de como que eles agem, com a capacidade que eles têm de instrução e de absorver esse conhecimento. Tá? E isso daí, quando nós vamos chegando nesse ponto, os grupos de estudo fundados na obra base é um verdadeiro trabalho de desobsessão. A espiritualidade se aglutina em cima desses grupos que estão estudando, e esses espíritos começam a evoluir, esse conhecimento agrega valor, que é agora valorizando aquilo que era estranho, se tornando agora com mais clareza e estruturando tanto o encarnado e o desencarnado acerca da realidade que ele está inserido. Para vocês terem uma ideia. Tá? A coisa é tensa. Tá? Então foi por isso que o Kardec traz essas informações com muita clareza e observações claras, concisas, para aqueles que estão buscando o estudo, façam a leitura, fazendo as observações necessárias, se for o caso, volte com o dicionário, né? Busque as informações para que ele tenha a noção da realidade da proposta da doutrina espírita com o Cristo. Tá? Então, continuando, o termo odiar nesta fase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuir-lhe a Jesus. Será, então, supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Vou fechar uma página que abriu aqui. Justificá-la. Não adiantava. O povo não tinha conhecimento. Tá? Conversando com o espírito, ele falou uma vez para mim assim, né, eu conversando com ele, ele falou para mim assim, eu vi o Cristo, ele falava constantemente, a gente estava ali vendo ele falar, mas nós não compreendíamos. Eu matava, eu roubava, eu queria alimentar minha família, e o Cristo vinha falar para nós naquela época, e eu não entendia. Aí ele virou para mim, agora eu rogo a Deus e a Jesus que eu estou compreendendo através das suas palavras o que o Cristo queria me dizer naquela época. Eu virei para o irmão, não era o momento, irmão. Como também em outras encarnações eu não estava preparado para ouvir. Passou-se 20 séculos para que agora eu viesse e lesse esses ensinamentos do Evangelho e compreendesse a grandiosidade dos ensinamentos do Mestre. Quando eu falei isso, transbordou a palavra amor, que não é esse amor que a gente fala constantemente da boca para fora, é o amor que verte dentro do Evangelho, dentro do conhecimento espírita, dentro da Gênese, dentro da regulagem que está todo esse planeta inserido, que nos rege, que emana do fluido cósmico universal, que emana de Deus, mandando energia para justos e injustos. E aí o Espírito compreendeu a grandiosidade daquele homem que há 20 séculos reencarnou na Terra e prometeu a todos nós que não nos deixaria órfãos, que continuaria conosco até que se cumprisse tudo. Tudo. E Jesus está conosco, inclusive nesses momentos de estudo. Quando eu estou falando, volto a dizer, aglutina dentro dos nossos lares luzes que vocês não estão vendo,
Porque os espíritos que estão do outro lado, da mesma posicionamento que eles estão olhando do lado, não conseguem ver. É preciso que nós instruamos eles acerca, quando eu digo que Jesus não nos deixou órfãos, e não nos deixou, porque os companheiros espirituais que estão nos nossos lares agora vibram na sintonia do Cristo. Não querem saber o que o Dalmo fez, o que eu deixei de fazer. Eles olham para nós com um potencial muito grande a fortalecer agora a proposta do Cristo. Para vocês terem uma ideia do que esse evangelho, o que o Pentateuco está falando para nós. Então, nesta passagem, João, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ele não exprima a ideia que lhe atribuímos. Não tinha condição. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tinha muita gente. E o povo continuava a não entender. Mas quando Cristo falava, ele não falava só com os encarnados. Ele sabia que do outro lado tinha também uma pleide de espíritos que continuavam como testemunha na gleba terrestre, vibrando na mesma sintonia que os encarnados. E que gradativamente seriam absorvido o conhecimento de acordo com a condição evolutiva. E até aqui eu esqueço, né? Que planeta nós estamos de prova e expiação? Qual o tamanho do meu entendimento frente a isso? Pegue um grão de areia. O meu entendimento é menor do que aquele grão de areia. Ou se não vai, que nem o Chico fala, ele falava assim que não era nem um verme, ele era um subverme, frente à grandiosidade de Deus, que cuida de cada um de nós e que nos envia Jesus para nos explicar o que está contido no seu evangelho. Então, tal, por exemplo, aqui a Gênesis designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período daquele tempo e da revolução diurna, naquele tempo. Então, é preciso que a gente faça as ponderações, as observações, analise, para a gente tirar as nossas conclusões. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença do mundo foi a obra de 6 e 24 horas. E isso daí, né? Tem aquela parte lá, Deus criou o céu, o mundo em 6 dias e 7 dias e 7 noites, mais ou menos assim. O tempo contava. Então, gradativamente, nós fomos tendo a instrução. Hoje a ciência fala, nós estudamos 7 bilhões, né? Aí tem várias teorias, depois mais 8 bilhões, 10 bilhões de anos, aí depois vai trazendo, aí nós vamos adentrar em coisa que a gente não sabe. Então, tal também a palavra em que designava o cabelo um cabo, uma vez que os cabos eram feitos pelo camelo. Gente, essa parte é interessante. O câmelo, quem já comprou aquela... É câmelo, tá? Não é camelo. Quem já comprou aquela cestinha de agulha, lá dentro tem um negocinho, parecendo assim, um araminho. Aquele araminho você enfia no buraco da agulha, ela passa, ele fica maior aqui, você passa ali e puxa. Aquilo lá que é o câmelo, chama-se câmelo. Aí tem aquele jargão, né? Mais fácil um pobre entrar no reino de Deus do que um camelo passar um buraco. Um rico entrar no reino do céu, mais ou menos assim. Não me lembro. Mas tem esse jargão que vocês sabem. Não tem condições aquilo, não tem nexo. Tá? Para a gente ter uma ideia e trazer um parâmetro em cima do que está sendo falado aí. Daí haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Então, cumpre demais que se atenda
aos costumes e ao caráter dos povos pelo mútuo que influi sobre o gênio particular dos seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste ou maior ou menor energia. Pode, numa, envolver ou injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso que a tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter exatidão, se tem, às vezes, de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Tá? Então, o que o Cristo fez, né, naquela época? O que nós chamamos hoje é contextualizar, analisar e trazer esse conhecimento dentro de uma... Aí, o que Kardec fez? Ele organizou toda essa doutrina, o Livro dos Médiuns vem falar sobre isso, e aí muitos de nós estamos fugindo daquela base, tá? Então, essas notas encontram explicação especial na interpretação das Santas Escrituras, em particular do Evangelho. Se não tiver em conta o meio que Jesus vivia, fica-se exposto os equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção humana como contrário ao espírito do ensino de Jesus, tá? Porque senão vai se contradizer e nós não vamos chegar a um denominador comum, tá? Então, quando eu tentei levar o que esse espírito falou para mim, tá? Ele vira para mim da resposta, agora eu consegui, ele falou para mim, eu consegui compreender o que está escrito aí, porque nós sabemos do que está escrito, mas nós precisamos que vocês que estão aí do outro lado não esqueçam de nos instruir, tá? Esse é o papel da doutrina espírita. Gente, esse espírito está há 2000 anos no plano espiritual, sofrendo, querendo o esclarecimento acerca da realidade. E aonde está trazendo todos esses ensinamentos? Dentro do Evangelho. E da onde que eu tive toda essa base? Estudando a base. Tá? Eu estava assistindo essa semana eu esqueci o nome daquele lá, que nós fomos lá o Bacelli. O Bacelli estava numa live, eu acho que eu mandei, para o Lucimar e mandei para o Júnior. E ele na live, ele fala assim, os espíritas, a fala do Cristo, ele pega e fala, estão tendo uma visão um pouco equivocada do que é o plano espiritual. O Chico falou para ele. Tá? E aí eu tirei minhas conclusões. E a fala dele foi como se aquele que é espírita, que tem um conhecimento da base, eu entendi perfeitamente o que o Bacelli estava querendo dizer. Mas será que outros compreenderiam? Tá? E ontem eu joguei uma situação onde nós olhássemos, está bem claro no filme O Mensageiro da Paz, quem que era o obsessor do Divaldo, o próprio irmão dele. Mas aí eu deixo também um ponto de interrogação que eu vou voltar, quem era o irmão dele? E aí eu volto na lição. Quem são meus irmãos? Então, eu volto na outra lição de ontem. É preciso do perdão. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Lá na frente tem uma palavrinha. É preciso esquecimento. E aí nós esquecemos que o Cristo fala isso lá atrás no Evangelho e que hoje, na pergunta que Kardec fala aos espíritos, qual a melhor forma de nós evoluirmos? Reencarnando. E o que acontece quando a gente volta
Não é o esquecimento do passado. Nós não podemos voltar e fazer tudo de novo, mas nós podemos voltar e escrever, né, uma nova página. É como se desse uma página em branco. Escreva de novo aí, Dalmo. Faça uma nova história. Então, é nesse tom que a doutrina espírita nos eleva esse conhecimento e agrega esses valores a esses espíritos que estão aí do outro lado. Quem são eles? Os espíritos, a nuvem de testemunha que acompanha cada um de nós, ó, há muitas existências. E é nesse ponto que eu já fui, assim, já soltando algumas informações com relação aos itens que nós vamos estudar nessa parte do Evangelho. Tá? Vamos continuar agora na encarnação, né, nos diferentes mundos, que é do Livro dos Espíritos, na questão 179. Os seres que habitam cada mundo, todos alcançados o mesmo nível, todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Aí os espíritos dizem, não. Dá-se em cada um que ocorre na Terra, uns espíritos são mais adiantados do que o outro. Nós que somos professores, vocês sabem que a sala, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Então, eu teria que usar como professor métodos pedagógicos para que esse conhecimento chegue a todos. Né? O que o Cristo fez lá atrás? Ele começa o processo, né? Ele já vinha há muito tempo, desde lá de trás, né? Na organização planetária, né? Do planeta Terra, e estruturando para que esse conhecimento fosse agregado de acordo com a evolução espiritual de cada um. Então, essa pergunta é de suma importância para que a gente entenda, tá? Que nós, eu falo de 1.000, 2.000 anos, gente, 2.000 anos para o espírito, 1.000 anos para o espírito, não é nada. O tempo cronológico nosso parece muito. É 75, 80 anos o nível de vida para nós. Isso não é nada. A vida é assim. Então, para vocês terem uma ideia, o que o Cristo estava falando, né? O que ele fala no Evangelho, praticamente é o que nós estamos fazendo, como professor, dentro de uma sala de aula. Ou como eu estou fazendo agora, não é que eu tenho conhecimento, mas organizando ideias. Opa, os espíritos que estão do outro lado precisam também organizar, potencializar esse conhecimento? Sim. Com estudos direcionados dentro da base kardeciana para que esse espírito se instrua, tanto o encarnado como o desencarnado. Tá? E aí há o processo de organização. Quem foi que nos ensinou isso? O próprio Cristo. Tá? E a estrutura da doutrina espírita agora vem nos mostrando isso. Tá? Então, aí essa desigualdade. As diferenças são uma constante em todos os mundos e em tudo que existe no universo. Nada é perfeitamente igual ao outro, mesmo que estejam ligados pela mesma linha de afinidade, quer seja no reino mineral, vegetal ou animal. Dentro do entendimento da harmonia, as desigualdades são trecos de beleza, né? Oferece-nos exemplos vivos dessa afirmativa a própria natureza. O que ele está colocando aqui é a organização, tá? Dessas organizações que há no planeta, mesmo no mineral, no vegetal, no animal, tudo. Há desigualdade de cor, tá? As flores têm diferentes tonalidades, né? A água pode ser mais azul, pode ser verde, é mais ou menos nesse tom, tá? Que está dando a explicação.
cabe a nós entender o porquê dessa desigualdade de tudo para formar uma unidade universa na conjuntura da força de Deus como soberano Senhor. Aí sim eu falo no amor. Não esse amor, tá, que a gente fala, tá lá dentro do Evangelho. Mas nós estamos, mais distante, mas muito. Mas é o amor que organiza, tá? Que nos atrai, que está ali, esse sol que todos os dias, né, que vem, o sono reparador, aquele vento que chega até nós, que nós respiramos, né? E Deus cuida de nós, gente, de todas as formas. Esse é o amor. A Gênese, gente, só para vocês terem uma ideia, a Gênese, ela é o amor puro. A explicação da Gênese, quando a gente começa a estudar, aí que nós vamos entender o que é amor. Enquanto isso, não é esse amor que nós falamos ali, né, que está dentro da condição que a gente fala, né, do lindo, maravilhoso, não é. Mas é amor incondicional do Pai, que nos fornece todo o elemento para o crescimento. Mas aí que está a coisa. O que eu estou fazendo com essa luz que chega até mim? O que eu estou fazendo com esse ar que chega, que eu estou respirando? E aí que entra a inteligência nossa para agregar esses valores, e esse conhecimento ele vem de acordo com a nossa postura frente à situação que nós estamos inseridos. Aí o Cristo foi categórico: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. O Haroldo Dutra falou uma coisa muito interessante: o que nós ali na química, na biologia, na física, que nós fazemos todos ali, Deus faz brincando. Aí dá para vocês verem o perfume, que por mais que o homem aqui na Terra faça, o mais caro, o mais, não sei do jeito que eles falam, Deus nos dá o perfume mais belo, que é as flores, né? O vento. É nessa situação que a gente precisa entender o que é amor, tá? Que é tão fácil falar. É muito fácil falar do amor. Como também é muito fácil falar de doutrina espírita. Eu pego isso, né? Porque eu estou falando aqui, o primeiro é comigo. Eu estou praticando, falar é fácil. Praticar é o mais complicado. Porque os espíritos também me olham nessa forma: nossa, você fala bonito, mas você não faz tudo isso que está falando aqui. Não faz. Eles olham desse jeito, nos analisam tudo. Tá? Então, os espíritos que reencarnam em um planeta não são todos iguais no saber e no amor. Olha o que ele fala: no saber e no amor. Existe diferença entre uns e outros para que a escola se faça entre os próprios espíritos, uns ensinando os outros. Tá? Olha o que ele fala: uns ensinando os outros. Daí se inicia o amor e os laços de fraternidade, mediante as necessidades de uns com os outros. Quando eu ignoro, tá? O que há, hoje eu estava falando, hoje eu acho que foi ontem, eu falando, né, para uma pessoa, que existe dois mundos. Existe um mundo que eu não quero ver, existe um mundo que, de acordo, que é o meu lar, a minha casa, né, os meus filhos. E aí quando você fala assim: eu não sou egoísta, não. Então, como que você trabalhou o meu filho, a minha filha, a minha casa? Eu já ergui o tom lá em cima, como que eu vou falar do amor? Por isso que eu falo, gente, quando a gente vai ler o Evangelho, eu fico assim: meu Deus do céu, a coisa é muito profunda. Eu não faço.
é uma condição que também eu preciso me ater, porque Kardec foi lá e fez a mesma pergunta para os espíritos, porque ele sabia que todos nós éramos devedores. E aí os espíritos respondem para ele, qual a característica do verdadeiro espírito? Pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. Já me deu um alívio. Porque de tanta coisa errada que nós fazemos, eu estou trabalhando. E os espíritos vêem nossos esforços lá, viu, gente? Eles vêem, tá? Embora a gente olhe aqui e saber, a gente não pode ver. Nós mudamos muito. Muito. Não foi pouco, não, muito. Mas é preciso eu entender como funciona isso para me entender o que são esses obsessores. Eles não são nossos obsessores. Quando a gente estuda toda a estrutura, aí foi a pergunta, eu falei, peraí, eles não são obsessores. Dentro da organização planetária, que é o planeta de provas e expiação, quem que eles são? Os nossos professores. Então, cabe a nós, estudando essa doutrina, incorporando ela, nós vamos entender que o grande arquiteto facultou a cada um de nós que nós direcionássemos e dirigíssemos esse templo. Não é o templo lá da igreja, do centro espírita, mas o templo maior que estaria na minha consciência. Onde está Deus? Na minha consciência. E aí eu ia administrar isso. Tá? Mas como que eu vou administrar? Compreendendo como funciona isso. Então, Jesus nos manda a terceira revelação. Tá? Organizando toda e nos instruindo acerca dessa realidade. Tá? Então, por isso que ele fala, a casa do Pai tem muitas moradas. Daí se inicia o amor e os laços de fraternidade mediante as necessidades um para com os outros. Assim também, alguns países são diferentes uns dos outros, em tudo que neles se pensa e se faz. No entanto, carrega, no fundo, unidades de ideais. O meu sobrinho estava em Londres, eu acho que foi o mês passado, ele ficou, acho que, uma semana lá, e ele ficou, assim, abismado de ver, né? Tudo eles pedem dizer sorry, né? Tudo eles pedem desculpa. Né? E aqui nós estamos num país ainda que nós não aprendemos ainda a nos desculparmos. Né? E aí, como que nós vamos falar da prática do perdão? Porque a coisa vai mais além, tá, Lígia? Não é só aquilo, não. Porque quando nós agregamos, potencializamos aquilo, não é nos grandes acontecimentos. Se eu falar assim, ó, se alguém pode ser dentro de casa, ou lá na rua, nos relacionamentos interpessoal, eu for contra uma ideia contrária, não concordar o que o outro, aí entra a parte do perdão. Então, a coisa vai mais além. É o que vai mais além, que eu preciso assimilar isso, eu só vou assimilando isso de acordo do aproveitamento dessas vivências naquilo que eu estou inserido. Então, tem aquela situação, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Vamos dar um exemplo. Vai na casa espírita, e aí ou as pessoas interpretam, você é médium, você tem que ir trabalhar mediúnico. Muitas vezes, para vocês terem uma ideia, ele vai ali, o passe, a água fluídica, às vezes é uma intencionalidade dele de um equívoco, tá? Ele consegue ser ajudado, e a espiritualidade também que vem e enxerga tudo, porque nós não vemos nada, porque esses espíritos que eu estou falando, eles são amor e bondade. Eles intervêm e ajudam. Então, tem casos e casos que nós não conseguimos ainda enxergar, mas os espíritos, né, os enviados do Cristo, enxergam isso. Então, algumas vezes na casa espírita, e depois ele segue o caminho. Agora, há casos e casos. É preciso que a gente estude e faça as observações necessárias, porque senão, às vezes, de ajudar, você vai atrapalhar, tá?
Então, é nessa condição que, da mesma coisa, nessa organização planetária dos mundos, nós vamos para esses mundos de acordo com o nosso estágio evolutivo. E aqui na Terra também é o mesmo processo, né? Nós não sabemos para onde o espírito vai. Eu posso desencarnar aqui e meu espírito ser levado lá para os Estados Unidos, nós não sabemos, né? E tem muitos espíritos que estão procurando os familiares e muitas vezes não estão nem encarnados. O Cristo fala sobre isso de Elias, né, que ele já tinha vindo, e o próprio Cristo fala, nós não sabemos para onde o espírito, né, como o vento, para onde esse vento está tocando. E é que os espíritos também precisam saber disso. Nós já falamos quantas línguas, nós já falamos quantos, né, idiomas, né, vamos dizer assim, vivemos em quantas épocas, né? E agora eu preciso, né, tendo essa noção do que essa doutrina está trazendo e por que eu vou estudar essa pluralidade dos mundos, né, esses vários mundos, para entender, tá? Então, quando se fala da lei de fraternidade, nós que estamos nesse grupo, nós estamos tudo unido por laços invisíveis. É por isso que eu tenho que voltar lá nas vicissitudes da vida e também nos infortúnios ocultos, que está ligado a vários fatores que nós não sabemos, mas os espíritos sabem, tá? E eu preciso compreender isso, tá? Eu preciso compreender isso. E aí, assim também alguns países, né, são diferentes uns dos outros, tudo que eles passam e se faz, no entanto, carregam fundo de unidades de ideais. Então, uma gota de água não é igualzinha à outra, o tamanho e na forma. Entretanto, elas se juntam para beneficiarem de forma mútua. Olha onde vai o ensinamento. Qual a finalidade? Saciar a sede. Assim é tudo que existe na terra e no céu. Assim é a vida em todas as suas características. Se vamos para mundos superiores, encontraremos lá espíritos de muitos níveis espirituais. Porém, pelo fato de ser mundo superior, todos que ali se encontram estão em mundos inferiores, em que os espíritos se apresentam também em escalas diversas. Tá? E aí dá para vocês entenderem. Tá? Quem viu o filme Nosso Lar, quem viu, leu o livro, aquele momento do encontro de André Luiz com a mãe dele, né? Aí, na hora que termina a conversa, ele fala assim, mas e a hora que eu quiser conversar com a senhora? Ela virou para ele, basta só pensar, eu já venho. Tá? Quer dizer, ela já estava no mundo superior, não há distância. Tá? Então, os alunos são livros que Deus usa para ensinar mais, enquanto adquirem novos conhecimentos. Cada criatura é um mundo diferente do outro, cada um. Só para vocês terem uma ideia, gente, o nosso corpo é um universo. Um universo, tá? Aí dá para vocês terem uma ideia, que eu também fui pesquisar isso. Nós temos aí, eu acho que a Thelma sabe muito mais do que eu, isso que ela dá aula de biologia, 34 trilhões de células num corpo, ou chega até 40 num corpo jovem. Aí depois ele vai diminuindo. Eu fui pesquisar isso também. E aí a gente começa a ter uma ideia que há um outro universo dentro de cada um. O que precisa para nós, quando nós estudamos, é respeitar esse universo. Nós não respeitamos. Foi entregue um corpo para nós, estruturado, o que nós fazemos? É isso que vai ser perguntado. O que fizeste dos talentos que eu te dei? E assim vai indo, né? As desigualdades nos parece de relance a falta de harmonia, mas não é. É o amor vencendo barreiras para amar mais. Tá? Fazendo justiça e ampliando condições para a verdadeira fraternidade. Nem entre os anjos existe igualdade. Cada um se encontra em dimensão de amor e de saber, e entre o aprendizado é mais proveitoso pela humildade, pelo interesse na iluminação da própria consciência. Tá? A compreensão é que faz nivelar todas as criaturas.
mesmo que não vibrem na mesma faixa de entendimento. O Cristo veio nos ensinar os meios de compreender nossos semelhantes, bem como de eles nos entendem, pelo perdão, pelo trabalho, pela caridade, pelo amor, que nós exercitamos aqui na Terra. Tá? Eu preciso exercitar, eu preciso. Então, nós temos vários meios para exercitar. Se desejamos ser maiores, é da lei que aprendamos a ser menores. Tá? Policiando nossos pensamentos, olha lá que ele está falando, nosso pensamento, vigiando nossas ideias, travando a nossa língua, tá? Para que a nossa vida se torne exemplo de nobreza do bom comportamento. Lindo, né, gente? Então, gente, que cada um de nós, né, a gente precisa, que nem a gente lê o palestrante que vai lá no centro, ele não está falando para o povo lá, ele está falando para ele mesmo. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando para mim primeiro. E ainda tem aquela situação que as pessoas olham, né, e acham que a pessoa tem entendimento. A mesma coisa, eu acho que Joana de Anjos falou, né? Tudo que Divaldo falou e escreveu era para ele mesmo. Ele mesmo conta. O Chico foi o mais, tem um vídeo lindo dele, ele em cima da cama, ele vira, né? A câmera focou bem ele falando. Ele falou assim: eu vim trazer um recado para vocês. E eu dei o recado para vocês. Mas agora é com vocês. Falou desse jeito. Tá no YouTube isso. Né? Procurem lá, eu achei fabuloso. Então Jesus cumpre também o que ele falou. Não vos deixarei órfão, mandarei um outro consolador que ficará com vocês até que se cumpra tudo. Quem que era? A doutrina dos espíritos, não é do Dalmo. Quem está falando conosco, os espíritos estão passando as informações para um espírito que está encarnado e que nesse momento está vivenciando experiências humanas. E quanto mais ele lê, ele aprende. Quanto mais ele faz as observações necessárias e traz essas observações para ele cresce, ele desenvolve, ele trabalha os ideais de amor, de caridade. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa, nesse momento, envolver os nossos lares, envolver esses companheiros que estão conosco nesse momento, e nos acompanhou, viu? Acompanhou em tudo o que eu estava falando. Bebendo dessa água do conhecimento, que conforta os nossos espíritos, que sacia a sede, que é do conhecer. É nesse intuito que Jesus fala com cada um de nós, com instruções de níveis que escapam o nosso entendimento. É Jesus, na nossa consciência, nos envolvendo em conformidade com o nosso grau de instrução. Quantos não têm conhecimento, mas vibram no amor, na ação? Quantos ainda têm o conhecimento, mas ainda, como eu me digo em primeiro, não cumpro com todos os ensinamentos, mas estamos trabalhando, cada um de nós no seu tempo. Eu, como cada um de vocês, no tempo de compreensão, estão lutando para absorver, como Paulo ou Saulo na estrada de Damasco, que falou: não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim, de ação e atitude. Olha lá, na fala de Saulo ou Paulo, que cada um de nós possa trazer essa luz do Cristo dentro de nós, em atos e atitudes, para sermos melhor cada dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, espiritualidade, por estar conosco nesse momento de estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.